no coração de um deserto escaldante, onde o calor castiga sem piedade e o horizonte parece infinito, duas vidas improváveis encontraram um propósito maior. Um cacto, resistente mas solitário, e uma flor chamada Lumina, delicada e cheia de cor. Quem poderia imaginar que, em meio à aridez, nasceriam lições de esperança? O cacto, robusto e coberto de espinhos, representava a dureza do deserto. Ele era forte, mas carregava consigo o peso de dúvidas internas. Por que ele parecia tão incapaz de trazer beleza para aquele lugar tão árido? A flor Lumina, por outro lado, era um sopro de vida. Vibrante e delicada, ela parecia fora de lugar, uma pintura frágil contra o fundo hostil do deserto. Mas Lumina escondia sua própria luta. Como sobreviver em um ambiente tão inóspito? Ambos viviam lado a lado, mas nunca se entendiam. O cacto olhava para Lumina com admiração e inveja. Já Lumina via no cacto uma fortaleza que ela gostaria de ter. Uma tarde, enquanto o sol queimava implacável no céu, o cacto não pôde evitar. Ele se pegou observando Lumina mais uma vez, fascinando-se com o contraste entre a delicadeza de suas pétalas e a brutalidade daquele deserto. Mas algo o incomodava profundamente. Ele pensava: como ela consegue? Como pode ser tão pequena, tão frágil, e ainda assim continuar viva e cheia de cor? Eu sou forte, eu resisto. Mas me sinto tão vazio. O vento quente soprou, trazendo consigo o silêncio do deserto. Lumina, que parecia sentir os olhos do cacto sobre ela, balançou suavemente suas pétalas ao vento. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade de areia surgiu no horizonte. O cacto sentiu o ar mudar. Ele sabia o que estava por vir. Tempestades de areia eram brutais e implacáveis. Ele havia sobrevivido a muitas, mas nunca sem se machucar. E agora, ele não conseguia tirar os olhos de Lumina. Ela nunca vai resistir, pensou ele, enquanto o vento ficava cada vez mais forte. Quando a tempestade finalmente chegou, a força do vento era esmagadora. Grãos de areia chicoteavam tudo em seu caminho. Lumina foi sacudida sem misericórdia, suas frágeis raízes lutando para se manterem no solo. O cacto desejou, pela primeira vez em sua existência, poder fazer algo por alguém. Mas o que ele poderia fazer? Ele estava preso ali, como sempre esteve, enraizado profundamente naquele chão seco. Então, ele apenas observou, temendo o pior. Quando o silêncio voltou e o deserto se acalmou, o cacto abriu os olhos. A areia ainda cobria tudo, e o sol começava a reaparecer. Ele olhou para onde Lumina estava. Seu coração, se pudesse ter um, apertou-se ao perceber que ela não estava mais lá. Por um momento, ele achou que tudo estava perdido. Mas então, algo chamou sua atenção. Ali, entre os grãos de areia, Lumina se ergueu novamente. Frágil, mas incrivelmente resiliente. Seus delicados pétalos estavam cheios de poeira, mas ainda brilhavam com uma cor que o cacto nunca havia visto antes. E pela primeira vez, ele percebeu que havia subestimado a força daquela pequena flor. Foi então que Lumina falou. Sua voz era suave, quase como o sussurro do vento. Acha que é difícil ser pequena em um lugar como este? Talvez seja. Mas a verdadeira força não está em resistir ao que vem de fora. Está em se levantar, mesmo quando tudo parece nos empurrar para baixo. O cacto ficou em silêncio. Aquela pequena flor acabara de ensinar a ele algo que sua existência inteira de resistência não havia conseguido mostrar. E assim, uma conexão se formou. Não era amizade ainda, nem algo que o deserto pudesse explicar. Mas, pela primeira vez, o cacto sentiu que talvez, só talvez, ele pudesse aprender algo com Lumina, e naquele dia, o deserto parecia menos solitário. Os dias que se seguiram foram diferentes. O cacto, antes preso em seus próprios pensamentos, agora prestava atenção em Lumina com uma curiosidade nova.
Ele observava como ela inclinava suas pétalas para captar os primeiros raios de sol da manhã, como esperava pacientemente pelo orvalho da noite, e até como dançava levemente ao menor toque do vento. Mas havia algo mais que ele notava agora. Lumina não vivia sem dificuldades. Às vezes, suas folhas pareciam murchar sob o calor intenso. Outras vezes, sua base parecia lutar contra o solo seco. Ainda assim, ela permanecia lá, firme, sempre encontrando uma forma de se reerguer. Foi então que ele reuniu coragem para falar de novo. Lumina, como você suporta? O deserto é tão cruel. Eu vejo como o sol castiga suas pétalas, como o vento tenta arrancá-la do chão. E mesmo assim, você nunca desiste. Eu apenas existo, mas você parece viver. Lumina balançou suavemente com a brisa e respondeu com a mesma calma de sempre. Você vê o deserto como cruel, mas eu vejo como um professor. Ele me lembra todos os dias que a beleza não precisa ser grande para ser forte. Cada gota de orvalho, cada raio de sol, cada momento é suficiente para eu florescer, mesmo que por pouco tempo. O cacto refletiu sobre aquelas palavras. Ele tinha suas raízes profundas, sua estrutura imponente, mas nunca havia pensado no que realmente significava florescer. E ao olhar para a Lumina, ele começou a perceber que sua força não precisava ser apenas resistência. Talvez, assim como a pequena flor, ele pudesse aprender a viver de uma maneira diferente. Naquela noite, algo aconteceu. Pela primeira vez, o cacto se permitiu abrir um pouco mais. Literalmente. Ele começou a criar espaço em seus espinhos, permitindo que o orvalho da noite entrasse. Não era fácil. Seus espinhos estavam ali para protegê-lo. Mas agora ele entendia que, às vezes, é preciso abaixar a guarda para permitir que algo novo aconteça. Lumina notou e sorriu. Você está começando a entender. O cacto, pela primeira vez, sentiu algo que não era apenas peso ou aridez. Ele sentiu esperança. E no coração do deserto, um cacto solitário começava a mudar. Os dias passaram e o cacto começou a perceber pequenas mudanças em si mesmo. A princípio, era apenas uma sensação, como se algo dentro dele estivesse despertando. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um botão começou a surgir, tímido, entre seus espinhos. Lumina percebeu imediatamente. Olhe só para você! Está florescendo! O cacto ficou em silêncio. Ele mal podia acreditar. Durante anos, ele havia resistido ao deserto, focado apenas em sobreviver. Mas agora, algo dentro dele estava mudando. Algo que ele nunca achou possível. Eu não sei como isso aconteceu, ele confessou, sentindo-se vulnerável. Lumina respondeu com sua habitual suavidade. Isso aconteceu porque você deixou acontecer. O deserto não te impediu, cacto. Foi você quem decidiu abrir espaço para algo novo. O cacto observava o pequeno botão se desenvolver. Ele ainda era pequeno, mas havia uma promessa ali. A promessa de algo belo, algo que ele nunca imaginou que pudesse oferecer ao mundo. No entanto, o deserto, como sempre, não deu trégua. Uma nova tempestade se formava no horizonte, mais forte do que qualquer outra. O vento uivava e o céu se escureceu, anunciando que o pior estava por vir. Lumina, mesmo sendo tão pequena, olhou para o cacto e disse: Não tenha medo. Tempestades podem parecer destruidoras, mas também limpam, renovam. Nós enfrentaremos isso juntos. O cacto quis protegê-la, mas sabia que não podia se mover. Ele só podia estar ali, ao lado dela, e fazer o que sempre soube fazer: resistir. A tempestade chegou com força total. O vento era tão violento que parecia querer arrancar tudo de suas raízes. Lumina se curvava ao máximo, tentando resistir. O cacto, por sua vez, fechou seus espinhos em torno do pequeno botão, decidido a protegê-lo a qualquer custo. Quando a tempestade finalmente passou, o deserto parecia irreconhecível. Lumina estava visivelmente desgastada, suas pétalas amassadas e cobertas de poeira.
O cacto estava ferido, com marcas profundas onde a areia havia cortado sua pele dura. Mas então, algo mágico aconteceu. O botão que ele havia protegido com tanto cuidado começou a se abrir. Lentamente, revelou uma flor magnífica, de cores tão vibrantes quanto as de Lumina, mas única em sua forma e beleza. Lumina olhou para ele, exausta, mas com um sorriso radiante. Veja, você conseguiu. Você floresceu. O cacto sentiu algo que nunca havia sentido antes: orgulho. Pela primeira vez, ele não era apenas uma fortaleza de espinhos. Ele era algo mais, algo belo. E ali, no meio do deserto, enquanto Lumina e o cacto se admiravam mutuamente, o sol nasceu com um brilho especial, como se até mesmo o deserto reconhecesse o milagre que acabava de acontecer. A esperança havia vencido, e o deserto, tão cruel em sua natureza, agora era palco de algo extraordinário. O florescer de duas almas que aprenderam a transformar a adversidade em beleza. Os dias seguintes foram diferentes, cheios de uma energia nova que o cacto jamais havia sentido. Sua flor, vibrante e cheia de vida, atraía pequenas criaturas do deserto. Abelhas, beija-flores, até mesmo borboletas que pareciam surgir como um milagre naquele lugar árido. Ele se perguntava: como algo tão simples pode mudar tanto ao meu redor? Lumina, embora ainda se recuperasse da tempestade, continuava irradiando sua serenidade. Ela olhou para o cacto um dia, enquanto o vento brincava com suas pétalas já recuperadas, e disse: você percebe agora? Não se trata apenas de sobreviver, mas de permitir que a vida floresça ao nosso redor. Sua força protegeu sua flor, mas foi sua decisão de abrir espaço que fez tudo isso acontecer. O cacto refletiu sobre essas palavras. Ele percebeu que Lumina sempre soube disso. Que o deserto não era apenas um lugar de desafios, mas também um lugar de oportunidades. Um palco para o inesperado. Ele havia passado tanto tempo preso em sua armadura de espinhos, que nunca imaginou que dentro dele havia o potencial para algo tão bonito. Mas a vida no deserto nunca era fácil. Certa manhã, Lumina parecia mais fraca. Suas pétalas, que antes balançavam alegres, estavam agora mais pesadas, como se carregassem o peso de todo o deserto. O cacto percebeu, e uma preocupação genuína tomou conta dele. Lumina, o que está acontecendo? Você está mais frágil? Ela sorriu, mas seu sorriso era diferente, como se guardasse um segredo que o cacto ainda não estava pronto para entender. Meu tempo aqui está chegando ao fim, amigo. Cada flor tem sua estação, e a minha está quase completa. O cacto sentiu um aperto. A ideia de perder Lumina era algo que ele não sabia como enfrentar. Mas não pode ser. Eu ainda tenho tanto a aprender com você. Lumina inclinou suas pétalas para ele, como se quisesse tocar suas palavras. E você aprendeu, cacto. Olhe para si mesmo. Sua flor é um símbolo do que você se tornou. Agora, você é capaz de florescer e de compartilhar sua força com o deserto. O cacto queria protestar, mas no fundo, sabia que Lumina estava certa. Ela havia sido sua guia, sua luz, em um lugar onde ele nunca imaginou que poderia haver algo além de solidão. No dia seguinte, quando o sol nasceu, Lumina já não estava mais ali. Apenas suas raízes permaneciam, uma lembrança silenciosa de tudo o que ela havia ensinado. O cacto sentiu a ausência dela como um vazio profundo. Mas quando olhou para sua própria flor, viu que Lumina não havia partido completamente. Ela estava ali, no legado que havia deixado, na força que ele agora tinha para enfrentar o deserto com esperança e propósito. E assim, o cacto continuou a florescer, espalhando sua beleza por todo o deserto, como um testemunho de que até mesmo nos lugares mais difíceis, a vida pode se transformar em algo extraordinário. Lumina pode ter partido, mas sua lição de esperança e resiliência
viveria para sempre. O tempo passou e o cacto começou a notar algo que nunca tinha reparado antes. Pequenos brotos surgindo ao redor dele, espalhados pelo chão seco do deserto. Eles eram frágeis, tímidos, mas traziam consigo a promessa de uma nova vida. Ao observá-los, o cacto lembrou-se de Lumina. Era como se sua energia ainda estivesse ali, espalhando-se pelo deserto de formas que ele jamais poderia ter imaginado. Ele percebeu que as criaturas que visitavam sua flor haviam levado suas sementes para longe, semeando esperança em cada canto. Certa noite, enquanto a lua cheia iluminava a vastidão do deserto, uma visão inesperada o surpreendeu. Entre os pequenos brotos que ele protegia, uma flor especial começou a desabrochar. Não era Lumina, mas tinha o mesmo brilho vibrante, a mesma delicadeza que tocava o coração de todos ao redor. O cacto sorriu internamente, entendendo que Lumina nunca havia partido de verdade. Ela estava ali, na nova vida que ela ajudara a despertar, no ciclo contínuo que ela lhe ensinara a valorizar. Obrigado, Lumina. Ele sussurrou ao vento, que parecia levar sua gratidão para além das dunas. E assim, o deserto que antes era visto como um lugar de solidão, agora estava cheio de pequenas promessas de esperança. O cacto continuou a florescer, não apenas com sua própria flor, mas com as lições que agora se espalhavam por toda a parte. A mensagem de Lumina, de que até nos lugares mais áridos podemos encontrar beleza e força, havia se tornado eterna, ecoando em cada broto, em cada flor, em cada pedaço de vida que desafiava as adversidades do deserto. E o cacto, antes tão solitário, agora era parte de algo muito maior. Um testemunho vivo de que até mesmo o mais rígido dos corações pode florescer quando aprende a amar e a compartilhar. O tempo continuou a passar, e o deserto nunca mais foi o mesmo. Onde antes havia apenas aridez, agora havia flores e vida em abundância. O cacto, uma vez solitário e endurecido, havia se transformado em um símbolo de resiliência e esperança. Lumina podia ter partido, mas seu legado era eterno, refletido em cada broto, em cada flor, em cada vida que ousava florescer no deserto. Gostou da nossa história de hoje? Se sim, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar mais mensagens de esperança e superação para mais pessoas. Estamos curiosos para saber o que você achou. Deixe seu comentário contando sua experiência e compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe. Até a próxima!